Meus queridos filhos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao meu canal, Padre Diogo Albuquerque. Que alegria estar com você neste nosso primeiro dia destas lives oracionais que nós faremos em preparação para a grande festa do nosso glorioso patriarca São Bento. Este santo tão importante para a história da igreja, este santo que tem muito a nos ensinar, com o seu estilo de vida, com o seu desejo do céu e principalmente com a sua decisão. A decisão de salvar, a decisão de conduzir as pessoas para o céu. Nessa nossa primeira live nós temos muito trabalho para fazer, mas eu já quero, antes de darmos início a ela propriamente dita, te acolher, dizer que você é muito bem-vindo no nosso canal, lembrar a você que você participa da minha missão. Você faz parte da nossa história de evangelização e ter você aqui todos os dias é uma grande alegria para o meu coração, para a minha alma. Então você que já chegou, deixe o seu joinha. Por quê? Porque o seu joinha faz com que esse nosso vídeo seja entendido pelo próprio YouTube como um vídeo de relevância, ou seja, um conteúdo que pode ajudar, um conteúdo que, se está fazendo bem para você, certamente vai fazer bem para outras pessoas. Então eu quero convidar você a deixar o seu joinha e a compartilhar. Compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Como assim, padre, compartilhar? Há uma setinha aqui embaixo, que quando você clica nessa setinha, abrirá uma janela que te dará a opção tanto de copiar o link, como de enviar o link direto para o WhatsApp, para o seu Facebook, ou seja, para os aplicativos que você tem no seu celular. Então faça isso, porque compartilhar é evangelizar. E muitas pessoas são alcançadas por esse nosso gesto, que pode parecer um gesto simples, mas que de simples não tem nada. Compartilhar é evangelizar. E há muitas pessoas que estão esperando que você faça esse compartilhamento. Ainda que elas não saibam, mas elas estão aguardando uma palavra de motivação, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de discernimento e de sabedoria para conseguirem conviver com este tema que nós vamos tratar agora, tão importante e tão necessário para cada um de nós. Mas como hoje é o nosso primeiro encontro, eu quero lembrar você da importância que nós temos de na nossa casa ter o nosso cantinho de oração. O que eu tenho chamado gentilmente de quarto de guerra. O que é um quarto de guerra? Quarto de guerra é o lugar na nossa casa onde nós temos a certeza de que ali nós vamos lutar. Padre, lutar? Sim, porque existe uma guerra travada por você e pela sua família. Daqui a pouco você vai entender melhor esta guerra e como esta guerra acontece. Mas é importante que no seu quarto de guerra, que é o seu lugar de oração, que é o lugar onde você vai guerrear, onde você vai batalhar para levar a sua família para o céu, você tenha alguns itens que agora eu quero te apresentar. Bom, a primeira coisa que não pode faltar no seu quarto de guerra é a palavra de Deus, que é a arma fundamental que nós utilizamos para vencer o nosso adversário. Não se esqueça que foi com a palavra de Deus que o próprio Jesus venceu o demônio na sua tentação no deserto. E é a palavra de Deus que nos fundamenta, que nos dá os subsídios necessários para que a gente consiga vencer as batalhas espirituais, humanas, materiais e ainda assim nos preparar, prepararmos para o conhecimento, para a sabedoria da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Também no seu quarto de guerra, é importante que você coloque o seu santo de devoção. Como nós estamos rezando nestes dias em preparação à festa de São Bento, sempre no meu quarto de guerra estará esta imagem aqui do nosso glorioso patriarca, o nosso glorioso São Bento. E depois eu quero contar para você o porquê que São Bento está segurando este livro e o porquê aqui, na base da imagem, tem este corvo aqui. Eu vou contar tudo isso para você nos próximos dias, então não pode perder. Você precisa estar aqui comigo para saber de tudo, tá bom? E o padre quer lembrar ainda a você que no seu quarto de guerra é importante que você tenha uma vela benta. A vela benta já está acesa aqui e ela está no meu quarto de guerra, no meu altar de oração. Por quê? Porque Cristo é a luz do mundo.
E todo aquele que segue a luz do mundo não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, como ele mesmo prometeu. Quando nós acendemos uma vela benta, que é um poderoso sacramental, nós estamos pedindo que a graça e que a bênção de Deus esteja na nossa casa, esteja na nossa família e nos ajude no nosso combate contra as forças do mal. Você também pode ter aí no seu quarto de guerra este bonito incensário. Esse incensário é uma parceria do padre com a Milagros. E com este incenso, que está abençoado, santificado e exorcizado, você pode preparar o ambiente litúrgico da sua oração. Mas, padre, eu sou leigo, eu posso ter um incenso na minha casa? Você não só pode, como você deve. Este tipo de incenso. Não aqueles incensos com essência que vendem geralmente em banca de jornal, em casas de R$1. Esses incensos são incensos que não tem nada de litúrgico, são aromáticos e têm uma outra finalidade. Para nós que somos cristãos católicos, no nosso quarto de guerra deve estar o incenso litúrgico. Se depois você quiser saber mais, o padre pode deixar aqui, vai deixar aqui na descrição do vídeo para você o endereço da Milagros, onde você pode adquirir o seu incenso, aonde você pode ter este incenso na sua casa, no seu oratório. E aí, quando você adquirir o seu incenso, você pede para o padre, para que o padre abençoe, santifique e exorcize. E você pode acender este incenso, que vai te ajudar nos seus momentos de oração. Além de purificar o ambiente, porque ele tem um poder exorcístico, o aroma do incenso nos lembra o grande odor de santidade que nós precisamos carregar em nós. Como homens espirituais, você como mulher espiritual, nós precisamos ser o bom odor de Cristo nesse mundo, que está tão perdido e tão manchado por tantas realidades espirituais, pelas forças do mal, porque o pecado desfigura, o pecado destrói, o pecado é mal cheiroso. A gente sabe que o inferno é o lugar que cheira enxofre, o demônio cheira enxofre. A gente ouve isso, já é da nossa tradição. Então, o incenso ele tem este grande intuito, este grande objetivo, purificar, abençoar o ambiente e nos ajudar na nossa concentração, no nosso momento de oração. Também, no seu quarto de guerra, deve ter um lugar onde você deposita os seus pedidos de oração, onde você coloca as pessoas por quem você reza. Aqui no meu quarto de guerra, eu sempre deixo essa talinha aqui, que eu adquiri no Santuário da Mãe Rainha em Schoenstatt, que diz: nada sem vós, nada sem nós. É aqui, nessa talinha de oração, que eu coloco os seus pedidos, as suas intenções. E nesta semana de preparação para a grande festa de São Bento, as suas intenções estão depositadas lá. Por isso é importante que você que está aqui comigo na live, coloque as suas intenções. Por quem você quer rezar? Quais são as suas intenções, os seus impossíveis? Quais são as pessoas que precisam de cura e libertação? Quais são as famílias que você conhece que precisam desta restauração no seu matrimônio, na sua vida conjugal, enfim, na relação com os filhos? Quais são essas pessoas? Coloque aqui o nome delas. E se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal do Padre Diogo. Não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de compartilhar esta live e de se inscrever no nosso canal, para que você não perca nada desta nossa semana, que já está sendo uma bênção. Também no seu quarto de guerra, você deve ter a cruz. Por que a cruz, padre? Porque a cruz nos lembra o nosso caminho. O nosso caminho é um caminho de cruz. Mas a cruz não é sinal de derrota. A cruz não é amuleto. A cruz é sinal de salvação, porque foi aqui, no alto da cruz, que Jesus venceu o demônio e todas as forças do mal. E na cruz de Jesus está a minha e a sua vitória. No seu quarto de guerra também você não pode deixar de faltar esta grande arma que nosso Senhor nos deu por meio de sua mãe, a Virgem Santíssima, que é a arma do Santo Rosário, do Santo Terço. É aqui, em cada uma das contas da Ave Maria, que nós encontramos a força para vencermos as ciladas, os embustes da serpente infernal. E não poderá faltar no seu quarto de guerra este grande manual de oração pelas famílias.
Famílias em Ordem de Batalha, Salve Sua Família de Joelhos, que é o meu primeiro livro escrito pelo Padre Diogo. Aqui nesse livro, e nós vamos poder falar mais dele durante a semana, estão indicações. Há um roteiro aqui. Primeiro, para que você identifique, para que você entenda o que está acontecendo no mundo de hoje, de modo especial, o que está acontecendo com as nossas famílias. E, num segundo momento, eu quero te dar a indicação de como vencer as forças do mal que se levantam contra a sua casa, que se levantam contra a sua família. É um combate espiritual traçado e que muitas das vezes você não sabe, e nós vamos falar dele hoje. E porque você não sabe, você acaba sofrendo sozinho. Você acaba sofrendo sozinha, e é por isso que você sente esse peso, esse cansaço. Por quê? Porque você não está identificando contra quem você luta, porque você não está usando as armas certas, e porque você não está agindo com aquilo que nós chamamos de inteligência e de razão, que é fundamental no nosso combate contra as forças do mal. Então eu quero te ensinar isso, eu quero te ajudar nessa semana a ir por esse caminho. E depois de identificar todas essas coisas, você precisa tomar uma atitude, você tem que se posicionar. Se você quer salvar a sua casa, você tem que pagar o preço por isso. E é isso que eu quero te ensinar também, porque a minha missão é essa. Como um grande diretor espiritual das famílias cristãs católicas, eu quero ajudar você a salvar a sua casa de joelhos. E para isso você precisa rezar. E aí você pode dizer, padre, mas eu até tenho vontade de rezar, eu tenho desejo de rezar, mas eu não consigo rezar sozinho. Eu não sei por onde começar, eu me sinto perdido na minha vida espiritual. Então, aqui no nosso livro, o padre oferece para você um roteiro de 40 dias. Isso mesmo. Por que 40? Você vai saber aqui e depois o padre vai dizer também. Porque 40 não é só um número simbólico, mas ele representa uma mudança de paradigma, uma mudança de sentença, uma mudança de realidade espiritual. Por isso que 40 dias são os 40 dias que Jesus passou no deserto, que hoje nós chamamos de Quaresma. Por isso que foram 40 anos que o povo hebreu passou no Egito, aliás, no deserto, depois que saíram do Egito, quando foram libertados, graças à intervenção de Deus e ao grande protagonismo de Moisés. Também foram 40 dias, os dias do dilúvio, que foi esta grande primeira purificação que Nosso Senhor realizou na face da terra para livrar os homens do mal e do pecado. Ou seja, o número 40 tem uma importância. E aqui também no livro nós explicamos isso. Então, você vai ter nas suas mãos um manual. E o mais importante, a última parte desse livro é o testemunho de Catalina Rivas, uma mística, uma leiga mística. Ou seja, para lembrar a você que não precisa ser padre, não precisa ser religioso, religiosa para ser santo, para conseguir viver uma vida de acordo com o projeto de Deus. É possível você como dona de casa, é possível você como mãe de família, é possível você como um homem de negócios, é possível você como um empresário, como um homem que está na vida cotidiana, conseguir santificar os seus, conseguir santificar a sua casa. E tudo isso eu quero te ensinar. E o testemunho de Catalina Rivas é muito lindo porque Nosso Senhor e Nossa Senhora deram a Catalina a oportunidade de conseguir ver com os seus olhos o que acontece misticamente quando a Santa Missa é rezada. Ou seja, tem muita coisa boa aqui que nós vamos, ao longo destes dias, de hoje, dia 4 de julho, até o dia do glorioso São Bento, nós vamos descobrir juntos e nós vamos rezar juntos. O tema desta noite é Família em Ordem de Batalha. E para que você consiga entender o porquê deste tema, é preciso que antes a gente abra a palavra de Deus e que a gente possa ler um evangelho que é muito conhecido de vocês. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículo do 21 até o 27. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 27. Então abra aí a sua Bíblia,
você que ainda não tem a sua Bíblia, você deve adquirir, porque a palavra de Deus é fundamental na nossa batalha contra o mal. Sem a palavra de Deus, é como um soldado sem o seu armamento. Então, tenha a palavra de Deus, você precisa da palavra de Deus. E eu vou ajudar você a entendê-la, eu vou ajudar você a rezar com as Sagradas Escrituras. Por isso você precisa fazer parte do nosso grupo da Família Sentinela. Quem não faz parte do grupo da Família Sentinela, também o padre vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você ingresse nesse grupo. É um grande grupo de intercessores que, liderados por mim, dirigidos por mim, vão recebendo os conteúdos exclusivos que o padre produz, que o padre promove, vai participando das campanhas espirituais. É muito bom fazer parte da Família Sentinela e eu quero que você faça parte dela. Então depois, quando terminar a live, você pode pedir um ingresso na Família Sentinela e viver conosco esta experiência de ter mais proximidade. Por que nós chamamos de família? Porque na família não há distância, na família não há segredo, na família nós estamos aqui, ó, tete a tete, bem pertinhos um do outro. Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 27. É um evangelho conhecido, mas sobre este texto é que nós queremos começar essa nossa semana de lives, para que você entenda o que Jesus quer de você e da sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dê um beijo aí na sua Bíblia. Um beijo bem bacana na palavra de Deus. Por que nós beijamos a Bíblia? Porque nós amamos. É o Cristo Palavra. Se você não tem esse relacionamento de intimidade com a palavra de Deus, é importante que você tenha. E nós vamos te ensinar. Bom, vamos começar aqui com esta certeza. A família, ela é um projeto de Deus. E isso ninguém pode roubar de nós. E você não deve permitir que ninguém tire de você essa certeza. A família é projeto de Deus. É sonho de Deus. Deus a quis. Deus tanto a quis que Ele também quis ter uma família. Então, nós estamos diante de uma instituição divina, sonhada por Deus. E isso aqui nos difere de muitas pessoas que estão aí fora. Porque em muitos lugares você vai ouvir, se já não ouviu dentro da sua própria casa, esse negócio de família é coisa do passado, isso é invenção dos nossos avós, dos nossos tataravós, isso é coisa de gente antiga, o mundo já evoluiu. Família é qualquer coisa, família é assim, a gente se junta aqui e forma uma família. Não. A família é um projeto de Deus. Deus sabe o que a sua família passa.
Deus sabe o que você vive dentro da sua casa. Deus sabe as dores e as angústias que você tem sofrido para manter a sua família de pé. E é justamente por causa disso que o padre fez questão de escrever este livro, Famílias em Ordem de Batalha, Salve Sua Família de Joelhos, porque eu sei que ser família não é fácil. Mas, quando a gente não sabe interpretar e entender o que está acontecendo, nós precisamos buscar discernimento e sabedoria. Precisamos buscar em Deus saber qual é a direção que nós precisamos seguir. E por isso nós sempre voltamos para a palavra. Sempre que você tiver uma dúvida, sempre que você estiver incerto do que fazer, você não deve procurar em outro lugar. Você não deve ir em outro lugar a não ser na palavra de Deus, na igreja, na oração, buscar as respostas que você precisa. Isso é ser um homem espiritual. Isso é para você que é mulher, ser uma mulher espiritual. Quando você vive a sua vida no poder do Espírito. Quando você não vive a sua vida ao esmo, ao léu, a qualquer sopro que vem te conduz para um lado. Não, isso quem vive são as pessoas que não têm um fundamento sólido. Então é aqui que nós começamos essa nossa semana de lives. Famílias em ordem de batalha. Primeira coisa é saber que a família é um projeto de Deus. Segundo, há duas formas de conduzir a sua casa, de conduzir a sua família. Nós começamos com este evangelho, Jesus nos lembrando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor chegará no céu. Por que isso? Porque não basta só falar com os lábios, é preciso gerar no coração esta relação com Jesus. É preciso gerar no coração essa relação de intimidade com o Senhor. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor. Não basta apenas ser da boca para fora. Tem que ser de dentro para fora. A conversão é este movimento que nasce dentro do coração, que nasce dentro da alma e que transborda fora de nós. Se não for assim, não é conversão. Se não for assim, é qualquer coisa. E como está em moda nos dias de hoje, nós sermos muito conduzidos pelo emocionalismo, pelo sentimentalismo. Então a gente acha lindo, a gente acha maravilhoso, a gente se emociona, a gente chora, mas a gente não quer conversão, a gente não quer mudar de vida. E é por isso que os milagres não acontecem na sua casa, na sua família. Porque não adianta só se emocionar, não adianta só ter bons propósitos, ter boas intenções, porque de bom propósito, de boa intenção, o inferno está cheio. Então o que eu preciso fazer, padre? Primeira coisa é entender que não basta ser só da boca para fora. É preciso ter propósito, é preciso ter compromisso. E é isso que eu quero te ensinar aqui. A ter propósito, a ter compromisso com a salvação da sua casa, da sua família. Não levar isso a toque de caixa, muito menos nas coxas. Quem quer salvar a sua casa precisa pagar o preço. E este preço vai ser pago com o quê? Com propósito, com o joelho no chão, com o terço na mão, com adoração do Santíssimo Sacramento, com confissão, com as práticas espirituais, com as campanhas de oração. Não vai ser fácil, mas Jesus não disse que ia ser fácil. Por isso que no nosso quarto de guerra nós temos uma cruz, para lembrar que o caminho vai ser de cruz. Mas nós sabemos que depois da cruz vem a glória da ressurreição. Por isso não desanime, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu sei que você está comentando aqui agora, que você está colocando, e se não comentou ainda, comente quais são as suas dificuldades, quais têm sido as dores que a sua casa e a sua família têm enfrentado. Comente aqui, por quê? Porque nós lemos tudo isso daqui e isso ajuda o padre também a rezar sobre as realidades que precisam ser rezadas para que você entenda que você não está sozinho. Essa luta para levar a sua casa para o céu não é só sua, é minha também. Por isso que eu tenho vivido a minha missão sacerdotal como sendo este sacerdote que intercede, que luta, que reza pelas famílias. Porque nós não podemos deixar que as nossas famílias sejam desamparadas, muito menos destruídas, porque o demônio ele faz de tudo a todo instante, a toda hora. Ele quer desviar as famílias do caminho do céu. E você vai saber o porquê. Eu vou te contar nesses dias o porquê. Mas voltando para a palavra de Deus, não há como. O padre estava dizendo que há dois modos de ser família.
há essas famílias que vivem ignorando a realidade espiritual e há famílias que quando entendem essa realidade espiritual, que quando entendem o que nós estamos vivendo, elas são obrigadas a tomarem uma decisão, a tomarem uma atitude, a se posicionarem. E como eu sei, Padre, identificar qual família está vivendo o projeto de Deus e qual família não está? A própria palavra de Deus nos ensinou. Existe a família, a casa que está fundamentada sobre a rocha, e existe aquela que está fundamentada sobre qualquer outra forma de alicerce. E aqui nós precisamos lembrar de uma construção. O que acontece na construção? Se o fundamento da construção não é bom, essa construção ela não vai se sustentar. Então Jesus está ensinando aquele povo e está ensinando a mim e a você que não adianta, se você quer uma família forte, uma casa forte, uma família de Deus, uma casa de Deus, você não tem que ficar preocupado com o teto, você não tem que ficar preocupado com as paredes, você tem que descer a fundação, você tem que descer nas bases e identificar nas bases se o alicerce foi bem feito, se o calçamento foi bem feito. E se você, ao descer nas bases, e é isso que eu quero te ajudar nessa semana, a descer nas bases e identificar o que está acontecendo. Se você chegou às bases e percebeu que foi colocado ferro de menos, que não foi feita a amarração necessária, que a concretagem não foi bem feita, você não vai se desesperar, porque a casa está de pé, você tem o diagnóstico. O que indica que a casa não tem uma boa estrutura? As rachaduras. As rachaduras, elas começam a nos mostrar que é preciso tomarmos atenção, porque em alguma coisa este alicerce não foi bem reforçado, ou o peso que está sobre esse alicerce está sendo maior do que a capacidade que ele tem de resistir a este peso. É assim na nossa casa. Quais são as indicações de que a sua casa precisa de Deus? Quais são as indicações que os fundamentos precisam ser mexidos? Quando as rachaduras começam a aparecer. E que rachaduras são essas, Padre? As brigas, as discussões, as incompreensões, as rebeldias. Tudo isso são indicativos. Tudo isso são sinais de que alguma coisa não está bem. Mas, Padre, eu identifiquei isso e agora? Louvado seja Deus que você identificou. Porque há uma grande parcela, para não dizer a maioria das famílias, hoje elas acham que isso é normal. Hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas acham que é normal as famílias viverem brigando, viverem desunidas, os grandes sentimentos de vingança que se nutrem por causa de herança. Meu Deus do céu, a gente ouve cada coisa que deixa a gente assim estarrecido. De pai que briga com filho, de filho que briga com irmão por causa de dinheiro, por causa de posses. Famílias que se autodestroem. E outras coisas que são muito pequenas. Brigas que começam às vezes por causa do controle remoto, por causa do programa de TV que se está assistindo. Nesse tempo de pandemia que nós vivemos, quando o isolamento aconteceu, nesse grande pandemônio que nós estamos enfrentando, quantas não foram as famílias que me procuraram, quantas não foram as pessoas que me procuraram dizendo assim: Padre, eu não suporto mais, Padre, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais os meus filhos. E para muitas pessoas isso é normal. Mas para nós que temos habilidade no campo espiritual, nós sabemos que isso não é normal. Há sim uma parcela psicológica e humana que é abalada diante de uma situação emergencial, diante de uma situação de risco, diante do risco iminente de morte. Sim, a gente se abala emocionalmente, psicologicamente falando. Mas enquanto nós estamos na esfera do abalo, enquanto nós estamos na esfera daquilo que nos pega muitas das vezes desprevenidos, daquilo que nos pega muitas das vezes descalço, de calças curtas, como diz o ditado, enquanto isso acontece, nós estamos na linha da normalidade, porque ainda há equilíbrio.
Agora, quando começa a existir desequilíbrio, destempero, e isso começa a estourar em realidades agressivas, aí já não é mais só humano. Aí o nosso adversário está se utilizando da nossa fragilidade emotiva, do nosso descontrole psicológico, emocional, para usar isso como uma grande brecha e a partir disso realizar a sua grande missão. E para que a gente entenda esta missão, nós precisamos lembrar do Evangelho de São João no capítulo 10. Qual é a missão do nosso adversário, do demônio, do príncipe das trevas? Ele não é seu amigo, não. Ele não é amiguinho de nenhum de nós, ele nos odeia. E não sou eu que estou dizendo, não, isso aqui está na Bíblia, lá em Gênesis 3. O Senhor disse para Eva que ele poria inimizade entre a descendência dela e a descendência da serpente. Este ódio, essa inimizade, existe desde o momento em que ele foi precipitado do céu por desobediência, por rebeldia contra nosso Senhor. Porque ele não quis servir, não serve, eu não vou servir. Ele não quis ser obediente, ele não quis ser submisso ao plano e à vontade de Deus, e por isso ele foi expulso do céu. E uma vez que ele foi expulso do céu com todos os seus anjos, e estes anjos que se rebelaram, vai dizer o livro do Apocalipse, que representavam 1/3. Gente, 1/3 de anjo é muito anjo. Porque no céu existem miríades e miríades, milhares e milhares. 1/3 de 1 milhão já é anjo à beça. Agora imagina 1/3 de miríades e miríades de anjos. E no seu Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria Grignion de Montfort, quando analisa essa situação, sempre lembrando da esfera do combate espiritual, São Luís diz que uma vez que os demônios foram expulsos do paraíso e para lá eles não podem mais voltar, estes lugares que eles ocupavam ficaram vagos. Estes lugares ficaram vagos. E por que esses lugares ficaram vagos? O que aconteceu? Esses demônios não podem mais voltar para lá. E porque eles não podem mais voltar para lá, eles fazem de tudo para que ninguém ocupe esse lugar. Porque este lugar no céu não pode ficar vazio. Este lugar no céu não pode ficar sem ser habitado. E quem Deus elegeu para habitar estes lugares e para tomar estes lugares de honra e distinção junto dele, na mesa nupcial do banquete do Cordeiro Imolado? Você e a sua família. E é porque o demônio sabe disso. Primeiro, ele sabe que para lá ele não vai voltar mais. Então isso já gera nele um ódio, porque ele já esteve no paraíso e ele sabe o quanto é bom o céu. Segundo, uma vez que ele não pode ir, ele vai tentar de todas as formas impedir que você, que já tem um nome escrito no livro da vida, não chegue lá. Agora você está entendendo, cabeça dura, o porquê é tão difícil se manter em Deus? O porquê é tão difícil se manter em pé? O porquê é tão difícil salvar a sua família? Porque a batalha não é contra homens de carne e sangue, como nós vamos ver nesses próximos dias. A batalha é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. E é por isso que ele tem se levantado contra você, contra a sua casa e contra a sua família. E por isso que você precisa ter fundamento. E por isso que você precisa ter a sua casa alicerçada sobre a rocha firme que é Jesus, para que quando estes vendavais, como diz a palavra, não é? Quando as chuvas, quando as enchentes, quando os ventos investirem sobre a casa, soprarem contra a sua casa, contra a sua família, quando as rachaduras começarem a aparecer, quando estas coisas começarem a tentar te destruir ou roubar a tua paz, você não arredar o pé, você não desistir, você não se desesperar, mas você continuar firme, você continuar forte, você continuar na mesma direção, porque você sabe em quem você pôs a sua confiança. E aquele que você confiou, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você imagina, para proteger você, para proteger a sua casa, para proteger a sua família e para ajudar vocês a chegar no céu. E é justamente porque é uma batalha que nosso Senhor nos deu as armas certas e que ele colocou à nossa disposição, primeiramente a sua mãe, aquela que esmaga a cabeça da serpente, o grande terror dos infernos, porque onde Nossa Senhora
Senhora põe o pé, o diabo não põe o rabo. Aonde Nossa Senhora está, ele não permanece, porque ele não a suporta, porque ela o vence, porque ela o destrói. Por isso que quando nós rezamos o Santo Terço, quando nós rezamos o Santo Rosário, nós sentimos paz. Por quê? Porque ela é a rainha da paz. E quando eu chamo por ela, Ave Maria, cheia de graça, quando eu convoco ela para estar na minha casa, automaticamente eu estou expulsando o demônio de lá, porque eles não ficam no mesmo lugar. Tá entendendo por que é tão difícil rezar o Terço e o Rosário? Tá entendendo porque quando você pega o seu Rosário para rezar, quando você pega o seu Terço para rezar, te dá sono, te dá inquietação, te dá irritação, há uma grande luta para que você não reze. Por quê? Porque ele sabe que cada vez que você reza uma Ave Maria, você está o derrotando, você está o enfraquecendo. Gente, é razão, é lógica, não é emoção. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a entender essas coisas. Porque quando você entender estas coisas, automaticamente você não vai mais levar, como a gente diz, você não vai mais apanhar de graça. E eu não quero que você continue apanhando de graça. Eu não quero que você continue entregando a sua casa de bandeja para o nosso adversário. Pelo contrário, eu quero que você saia vitorioso deste grande combate espiritual. E para isso é preciso o quê? Primeiramente, oxigenar a cabeça, principalmente pensar, formar, estar aqui nas nossas lives. Por isso eu já quero lembrar que você que está aqui é bem-vindo. Você faz parte dessa história. E se você está chegando hoje pela primeira vez, mais bem-vindo ainda. Se inscreva no canal, ative as notificações do sininho, deixa o seu like, o seu joinha é importante. Gente, esse conteúdo precisa chegar a muitas pessoas. E eu não consigo fazer isso sem a sua ajuda. Por isso é importante que você compartilhe, por isso é importante que você se inscreva no canal, que você divulgue esse canal nas suas redes sociais, divulgue essas lives, porque quantas famílias precisam ouvir isso que você está ouvindo? Quantas famílias já desistiram? Quantas mães desistiram já de rezar pelos seus filhos? Desistiram dos seus casamentos? Quantos filhos já desistiram de rezar pela conversão dos seus pais? Que às vezes é refém de algum vício, que às vezes é refém de alguma coisa ruim. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar nesse caminho, para te ajudar a chegar aonde Deus quer que você chegue, que é o céu. E enquanto você não chegar no céu, você não pode cruzar os seus braços. Enquanto você não chegar no céu, a sua batalha não terá terminado. Ela está apenas começando. Quando você toma consciência do que está acontecendo, você está iniciando essa batalha. E por isso que você precisa estar aqui com a gente. Porque eu, como seu diretor espiritual, eu quero te ajudar nesse caminho, porque eu sei que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. E mais do que isso, no final de tudo você vai ver cumprido na sua vida e na sua família aquela grande promessa de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tá me entendendo? Capite? Então, vamos voltar aqui. Então, quando as rachaduras começam a aparecer, é sinal que a estrutura precisa ser reforçada. E nestes dias de live nós queremos conhecer, fazer uma verificação nessa estrutura, nós queremos conhecer isto que está acontecendo e a partir do entendimento disso que está acontecendo, nós queremos nos levantar em ordem de batalha. Daqui a pouco nós voltamos para a Bíblia. Mas aqui eu queria lembrar para vocês, no meu livro, eu coloco aqui algo muito interessante que eu gostaria de ler para você sobre o combate espiritual, para que você consiga perceber que é uma urgência nós fazermos alguma coisa, que é hora de despertar, que é hora de acordar. Aqui na página 17 do meu livro, Famílias em Ordem de Batalha, eu ensino as pessoas assim, eu quero ensinar você também a essa consciência. Uma das realidades que não podemos deixar de tratar quando falamos sobre o tema da família é justamente o grande combate espiritual que travamos todos os dias para mantermos nossa casa, nossa família em pé. Muitos são os desafios e até mesmo as realidades humanas e espirituais que precisamos perceber a todo instante perto de nós.
Muitas são as realidades que nós precisamos a todo instante perceber. E muitas das vezes nós não percebemos por quê? Porque os nossos olhos espirituais estão fechados. Por que estão fechados? Porque nós não estamos vivendo uma vida no Espírito. As realidades espirituais, elas só podem ser combatidas com armas espirituais. Por isso que nesses dias de live, ao avaliar a nossa estrutura, ao avaliar aonde a nossa casa está edificada, eu quero te despertar para a necessidade de viver uma vida no poder do Espírito. Para que vivendo no poder do Espírito você tenha o discernimento suficiente para conseguir se posicionar nessa grande luta e fazer a vontade de Deus acontecer. O fato de não conseguirmos identificar essa grande batalha não significa que ela não aconteça ou até mesmo não exista. Há muitas realidades que não vemos, que não materializamos, mas que interferem diretamente sobre a nossa vida humana, como por exemplo as leis da física. Nós não conseguimos ver a força gravitacional que atua sobre o planeta Terra. A gente não consegue ver isso a olho nu. Mas mesmo não havendo e tocando, todos somos de alguma forma atingidos por ela. Isso também acontece na esfera humana e espiritual em que estamos inseridos. Eu não consigo ver aqui a força da gravidade. Eu não consigo pegar a força da gravidade. Mas se eu pegar aqui a cruz e a soltá-la, eu não estou vendo a força que a puxa para baixo. Mas essa força existe. Ela é real. Ela acontece. Se eu soltar o livro, ele vai cair. Então, ainda que eu não veja essa força gravitacional, ela interfere diretamente na minha vida. Ela interfere diretamente nas minhas realidades cotidianas. E assim também são as realidades do campo espiritual. Assim também são as realidades do combate espiritual. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, elas acontecem. E aqui está a grande artimanha que o diabo tem usado. Como as pessoas não veem a sua ação, como as pessoas não veem a ele, elas acham que ele não existe, elas ignoram a presença dele. E ignorar a presença dele não significa se proteger contra ele. Essa é a grande arma que ele tem usado. Por quê? Porque a grande missão dele é não deixar que você chegue no céu. Está na Bíblia, gente. Tudo que o padre está falando está embasado, isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu estudei muito para falar sobre isso. Eu estudei muito para escrever esse livro. Está na palavra de Deus, está no livro. A missão do demônio é roubar, matar e destruir. Evangelho de São João, capítulo 10. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E se ele veio para roubar, para matar e para destruir, você vai continuar de braços cruzados, vendo ele matar, vendo ele roubar, vendo ele destruir a sua casa? É para que isso não aconteça que nós estamos aqui. E por isso eu peço as suas orações por mim, pela minha missão. Porque é muito difícil. Porque é muito duro, é muito pesado. Mas é uma batalha da qual eu não abro mão. É uma batalha que eu não posso voltar atrás e não posso ignorar. Porque se Deus me fez sacerdote, Ele me fez sacerdote para levar você e a sua casa para o céu. E por isso eu preciso de você. Por isso que quando o padre diz, adquira o nosso livro, não é porque eu quero vender o livro, porque o livro eu escrevi, mas porque eu sei que o que está aqui vai salvar muitas famílias, vai salvar a sua casa, vai salvar aqueles que você conhece. E aí você pode dizer, padre, mas a minha família está bem, mas você deve conhecer alguma família que não esteja. E se você conhece uma família que não esteja bem, compre o nosso livro, dê de presente, mas dê um para a mulher, dê um para o esposo. Por quê? Porque às vezes eles não conversam. E não adianta só ela ler e entender todas as coisas. Ela não vive sozinha. Ela vive com uma outra pessoa. Por isso que é importante que a mulher tenha o seu livro, que o homem tenha o seu livro, até porque, pedagogicamente falando, o livro foi construído para ser lido individualmente. Por quê? Porque você vai ter aqui nos dias do roteiro de oração, você vai ter aqui o lugar para você escrever, o lugar para você colocar as suas intenções.
É o seu diário de bordo nesses 40 dias de oração. E como que você vai compartilhar isso? Porque existem coisas que estão no seu secreto que são só suas, não são suas e do seu esposo. E ele precisa fazer a parte dele como você precisa fazer a sua. Ai, padre, mas ele não vai na igreja, então comece por você. E na medida em que você for vendo que ele vai se abrindo, dê de presente para ele. Fala, olha, eu li esse livro aqui, esse livro me ajudou, o Padre Diogo me ajudou a entender o que está acontecendo em casa. Eu queria que pelo menos você desse uma olhada. Eu queria que pelo menos você conseguisse dar uma percebida no que está acontecendo e que me falasse. Ah, então me empresta o seu. Não, esse aqui é o meu. Eu vou dar um para você. Esse é seu presente. É sua missão. Ah, mas eu não gosto de ler, eu não quero saber dessas coisas. Você tem que saber sim. Porque eu não sou família sozinha. Eu sou família com você. E é por isso que eu vou te ajudar. Na força da oração. Vamos rezando, vamos amolecendo esses corações, essa estrutura. E enrijecida, para que ela se torne maleável e aberta à vontade de Deus. Desde o dia do nosso batismo, trava-se uma grande disputa por nós. De um lado temos os anjos de Deus, que lutam a nosso favor, seja para nos proteger, seja para nos auxiliar no crescimento espiritual da nossa alma, em virtude e piedade. E do outro, nós temos os anjos maus, os demônios, que a todo tempo nos rodeiam, como nos garante São Pedro na sua carta. Lá na carta de São Pedro, no capítulo 5, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, e eu coloco aqui no livro, sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, eu li apenas uma página do livro. E veja quantas coisas a gente pode tirar de apenas uma página. Veja que o tema desta noite, famílias em ordem de batalha, a sua família em ordem de batalha, ele já começa a clarear a sua cabeça e o seu coração a respeito do que virão nos próximos dias. Então veja, na palavra que nós lemos hoje, Jesus nos garante que se a nossa casa estiver edificada sobre a rocha, que se a nossa casa estiver edificada sobre o fundamento sólido que é Jesus, nós não temos por que nos preocupar, nós não temos por que nos sentir desesperados, porque vai vir mesmo. Gente, casamento não é conto de fadas, a vida em família não é um conto de fadas. Eu sei, com o perdão da palavra, que o pau canta, porque eu também tenho família. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. São universos diferentes convivendo dentro de um único espaço. São formas diferentes de enxergar o mundo convivendo no mesmo mundo. São formas diferentes de enxergar as realidades convivendo debaixo do mesmo teto. São maneiras diferentes de perceber o que está acontecendo dentro da mesma estrutura que é a família. Então, porque eu escuto muito as famílias nos atendimentos, porque eu recebo muitas mensagens, porque eu atendo as confissões, que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar as famílias, eu não posso cruzar os meus braços, porque senão depois Deus vai cobrar de mim. E tudo isso nós vamos fazer nesta semana de preparação. Por que de 4 a 11, Padre? Porque é a nossa preparação para a festa do nosso querido e glorioso patriarca São Bento. E por que São Bento? Porque São Bento, olha aqui ele, que lindo. Porque São Bento é alguém que me inspira nessa batalha contra as forças do mal. Porque ele venceu as forças do mal como um grande combatente. E é ele, São Bento, que vai nos ensinar a sermos combatentes. Por quê? Qual é o lema da vida de São Bento? Ora et labora. Oração e trabalho. Você quer salvar sua casa? Você quer salvar sua família? Você quer levar sua família para o céu? Não adianta só rezar. É preciso rezar e pôr mãos à obra. É preciso rezar e trabalhar. Não adianta só trabalhar.
Ah, eu vou salvar minha família, eu estou trabalhando, padre, eu não tenho tempo de ir na missa porque eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, para dar futuro para os meus filhos, tenho que trabalhar, e fazer hora extra, e trabalha de segunda a segunda e nunca vai à missa, nunca tem tempo de rezar um terço, nunca tem tempo de fazer nada porque tem que trabalhar. Porque na sua cabeça, salvar sua família é ter uma família bem-sucedida. Então você dá boa escola, você dá uma boa casa, você dá boas roupas, você dá bonitos presentes. Só que se você não dá Deus, tudo isso não tem sentido nenhum. Porque tudo isso que você ouviu dizer, boa formação, boa roupa, bons brinquedos, boa casa, tudo isso é temporal. Vai chegar um dia que isso vai acabar. Isso a traça pode corroer, o ladrão pode roubar. E Jesus não disse que eram esses os tesouros que nós tínhamos que guardar. Lá no Evangelho de São Lucas ele diz, os verdadeiros tesouros que nós temos que guardar são aqueles que a traça não corrói e que o ladrão não pode roubar, ou seja, são os valores espirituais. E é por isso que São Bento me inspira, porque São Bento me ensinou, eu estou aprendendo com São Bento a santificar o meu trabalho e a orar de modo constante, pedindo de modo constante, não arrefecendo, fazendo de todas as ocasiões que eu tenho no meu dia possíveis horas de oração. Se eu vou varrer a minha casa, eu vou varrer rezando. Se eu vou fazer uma comida, eu vou fazer rezando. Se eu vou cuidar de um filho, eu vou cuidar rezando. Se eu vou atender uma confissão, eu vou atender rezando. Se eu vou ouvir uma partilha, eu vou ouvir rezando. Se eu vou escrever um livro, eu vou escrever rezando. Uma vida santificada. Porque o nosso mundo não é esse. Ainda que nós estejamos nesse mundo, nosso lugar é o céu. E eu quero levar você e sua família para o céu. Eu quero te ajudar a chegar lá. Eu também quero ir para o céu. Então, nessa semana, de hoje até o dia 11, até segunda-feira que vem, nós temos um encontro marcado aqui todos os dias, às 21 horas. Gente, não perca por nada. Se foi bom para você essa primeira noite, imagina o que vem por aí. Tem muita coisa boa ainda que virá por aí. O Padre está preparando com muito carinho. E eu quero que você participe de todos esses dias, que você não perca nenhum. Então, você que está aqui, não se esquece. Inscreva-se no canal do Padre. Deixe o seu joinha. Compartilha muito, mas muito mesmo. É um compromisso, ora te labora. Esse é o seu compromisso comigo essa semana. Você vai enviar essa live pelo menos para mais 10 pessoas. Combinado? Olha, eu não estou pedindo muito, estou pedindo para cada dedo da mão. Bom, quem tem 10, né? Então, você vai compartilhar esta live com 10 pessoas pelo menos. E amanhã nós estaremos aqui juntos. Amanhã estaremos juntos às 21 horas com a segunda live dessa nossa semana de preparação para a grande festa de São Bento. Eu espero por você e pela sua família. Então, deixe o seu joinha, faça a sua inscrição no canal do Padre. Não se esqueça de deixar o like e de encaminhar a live para mais pessoas, de compartilhar. E eu quero pedir uma outra coisa. Terminou o vídeo? Eu quero que você comente aqui embaixo do vídeo o que você achou, o que você sentiu. Esse primeiro dia, o que você ouviu fez sentido? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado nesse grande combate espiritual na sua casa? Porque tudo isso nós rezamos sobre estas realidades para produzirmos um conteúdo ainda melhor que alcance a sua realidade e que alcance aquilo que você espera da gente aqui e de mim, Padre Diogo Albuquerque, como seu diretor espiritual e de toda a equipe que me ajuda. Combinado, gente? E se você ainda não faz parte da família Sentinela, eu quero te convidar a fazer parte da família Sentinela. Não perca por nada. Aqui na descrição do vídeo, o Padre vai deixar o link lá do nosso grupo, tanto do Telegram como do WhatsApp, para que você ingressando na família Sentinela, você não perca nada daquilo que nós estamos produzindo para levar a sua família para o céu. Tá certo? Vamos rezar agora a oração de São Bento. Eu vou colocar aqui a minha estola, que me reveste de toda a autoridade espiritual, de toda a autoridade do céu, sobre as realidades espirituais. Pegue aí a sua cruz, junto com a imagem de São Bento, vamos rezar juntos. A cruz sagrada seja a minha luz.
Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Crussaca sit mic lux, non dracon sit mic dux, vad retro Satana, nunquam suad mic vanas, sunt in mala quilibas, ipsi venena bibas. E sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de São Bento, dessa proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Beijo em São Bento. Gente, eu espero por você amanhã às 9 horas aqui, hein? Será bênção demais. Não esqueça de trazer sua Bíblia, seu caderno de anotação, o seu livro. Padre, eu não tenho seu livro ainda. Como eu faço para adquirir? Aqui na descrição do vídeo eu tenho um desconto especial para você. É só você clicar aqui, você vai direto para a livraria virtual do Padre e lá você pode adquirir o seu livro com desconto, viu, gente? Aproveite, compre para você, adquira para sua família, para que mais famílias sejam salvas e assim a gente possa tornar o nome de Jesus mais conhecido e amado. Eu espero por você amanhã. Fique com Deus e vamos juntos salvar a nossa casa, salvar a nossa família. Tchau! Beijo no coração!